Para quem não conhece, a gente fez até uma liçãozinha de casa aqui. É, porque o Marcelo, ele não é só o meu amigo melhor do mundo que eu amo de paixão, viu, gente? Ele é um pouco além disso. Apesar de eu amar ele de paixão, é meu irmão de sangue, esse Marcelo. Ele é um montão de coisa a mais, que o Marco vai dizer agora. Então, o Marcelo Várzea é um ator e diretor carioca, radicado em São Paulo desde 1991. Ele também, além de ator e diretor, ele também é autor e cantor, só para deixar claro isso. Só isso. Já vou deixar aqui fixado no comentário. Fixar comentário. Aí, pronto. Para quem se interessar, é só entrar aqui. Deixa eu fixar. Nosso tripé tá um horror hoje. Mas vamos lá. Não tem que cair, né? A gente está aqui Qualquer atento e coisa. forte. Aqui a gente mudou de lugar aqui para acomodar os dois. É. Então, o Marcelo já trabalhou, fez inúmeros trabalhos para televisão, teatro, onde transitou por muitos gêneros, desde os grandes musicais até espetáculos mais radicais de investigação de linguagens. Tendo como diretores Gabriel Vilela, Felipe Hirst, Jefferson Miranda, Amir Haddad, João Fonseca, Márcia Bujan, Roberto Lage, Denis Carvalho, Joana Albuquerque, Marco Antônio Brás e tantos outros. Em 2018, encenou pelas mãos de Márcio Macena o seu solo Silêncio.doc, estreando na dramaturgia com críticas e lançamento do seu livro, do seu texto em livro editado pela editora Cobogó. Érica também participou desse projeto. Sim, com muito prazer, participo de todos eles. Estreou na direção ao lado de Teresa Piffer, lá atrás. Érica também estava no projeto. Também. Do Kitsch ao Sublime, uma revista encenada com grande sucesso em 1993 até 2003. Foi co-diretor de montagem com a Joana Albuquerque, para É o Fim do Mundo, de Renato Modesto, espetáculo vencedor da Jornada do Sesc de 1996. Durante anos de 2003 a 2005, produziu, apresentou e dirigiu eventos corporativos e também um evento semanal chamado Segundas Intenções. Que era muito legal. O que é mais importante, depois das novelas e cinema, é que de 2018 para cá, voltando ao teatro dramático, ele encontrou um caminho que vem imprimindo sua marca na direção. Tem alguns textos que a gente vai poder falar mais com ele, como Michel III, Porta da Frente, Quebra-Ossos, Dolores, os últimos agora, que é o... Como chama? O último agora? Que o Afã, que teve a o leitura Afã ontem. teve a leitura ontem. E outras coisas que o Marcelo vai contar. Mas o mais bacana, eu acho que é porque esse cara não está parando quieto nesse momento de pandemia e a gente vai poder chamá-lo agora. Já falamos, demos uma bela introdução, com vários amigos chegando aqui. Vamos chamar Marcelo Várzea. Está aqui. Olá, Marcelo. Chegue-se. Chegando, conectando. Aí está. Lindeza! Ai, meu Deus! E eu tô clone do Jânio Quadros. Ai, você tá tão lindão, gente. Ah, gente. E essa Gente, quem plateia quiser aqui... ver o Marcelo, basta ligar o Instagram, porque ele todo dia está numa live incrível. E são sempre incríveis. São sempre incríveis. né? Marcelo, As pessoas você tá bem? chamam, eu vou. Eu sou muito facinho, me chama que eu vou. Eu tô ótimo. Tá ótimo, né? Tô ótimo. Agitadíssimo. Como sempre, né? Eu nasci assim. Eu Muito sou bom. assim. As pessoas falam, como você tá na pandemia? Eu tô igual. Eu não tô andando na rua, eu não tô fazendo teatro, não tô indo na academia. Tô bebendo um pouco mais, voltei a fumar. O resto é de sempre. Uma cabeça que não para de pensar. Casado com uma louca maravilhosa, que é tipo a Vanitas Maravilhosa. normais. Uma filha Totalmente. linda e pensando coisas para o futuro sempre, né? E é disso Ó, que a eu ia falar. maravilhosa Calma, aí. A calma. É disso que a gente maravilhosa vai tá aí, falar. a Vavá. Beijo, Vavá, linda, maravilhosa Érica, mesmo. minha Érica, musa. vamos lá. A gente tem um roteiro, Marcelo. A gente tem A um gente aqui é roteiro. organizado. Parece... Eu Você acha que o eu pessoal aprendi, do circo não é organizado? O pessoal do circo é super organizado. Olha eu lá, a aprendi um gente tá negócio com com o Léo roteiro. Pacheco. Ó. O meu cabelo tá ruim da pandemia, então eu aprendi com o Léo Pacheco que a gente faz assim, ó. A gente falou disso hoje. A gente Foi falou tema disso da hoje. reunião É hoje. muito Ó, Foi tema bom. de reunião hoje. Muito bom. é.
Tô dando uma corta, entendeu? Que eu cortei com a tesourinha de unha. Dicas de Léo, gente. Dicas de Léo Pacheco, elas são assim, Olha o Frank tudo que tá você aí, ó. precisava. Frank Olha só, Davante. Ah. vamos falar do seguinte, Marcelo. A gente tem aqui uma relação já bem antiga, né? A gente se conhece desde 91, Nossa, desde 29 bolinha. anos. 29 né? anos. É muita coisa, a gente já se visitou por todos os lugares. Mas fizemos uma pesquisa e que nos traz algumas coisas inusitadas sobre a sua pessoa, né? Você é um carioca Uhum. estampado, apesar de viver em São Paulo há tanto tempo, mas é o mais carioca que torce por um time que chama São Paulo. Isso me Aham, traz aham. algumas coisas que são curiosas. Mentira, sério? Nem eu sabia Como disso. assim? Você viu? Eu não Não, sabia. eu vou explicar. A questão é a seguinte, gente. Eu sou carioca, meu pai jogava futebol e ele era obsessivo, assim. Meu pai era juiz de direito e ele queria ser jogador de futebol. Aí na escola eu adorava jogar futebol. Só que eu ia jogar nos campeonatos e meu pai corria junto no alambrado e quando eu errava ele falava, filho da puta! E aí eu parei de jogar futebol. E eu fiquei traumatizado com esse cara, que a gente ia eu ia no Mentira! Maracanã com ele e ele queria brigar com as pessoas. E eu fiquei como. Eu era criança, é uma criança viada, né? Eu era Você era sensível. sensível, E aí lógico. eu comecei a não querer esse mundo. Aí quando eu vim morar em São Paulo, e aí morava com aquela gente maluca, eu jogava bola no Ibirapuera um pouco, ficava meio ensaiando isso. E em 2006, quando eu separei, eu fiquei com a minha filha sozinho, sem dinheiro, sem empregado, sem família, né? Sem meu pai, sem minha mãe, sem ninguém aqui. Era um ano que São Paulo estava muito bem. E aí, tricolor com tricolor, eu tinha uma simpatia. Aí eu passei uns anos, assim, de 2006 a 2011, tipo, retardado. Meu computador abria na página de São Paulo, eu sabia Você tudo, sabia xingava, quantos... você era alambrado, xingava filha da puta. Aí eu fiquei um idiota gritando em casa e tal. Aí passou um tempo, o São Paulo foi indo muito mal, e aí aquelas coisas todas dos cartolas, da CBF, o 7-1, eu falei, ah, pá, puta que pariu. Então, mas eu vejo resultado ainda, eu tenho Então, na esse... pandemia, você está sentindo falta de futebol, cara? Cara, você sabe que eu não tava sentindo nenhuma falta, mas essa quarta-feira eu falei isso, eu falei, que saudade de ver um jogo. É. Eu tenho um Porque pouco. tem um texto bacana, não sei se você chegou a ver o texto que o Léo Ó, o Léo o Léo entrando aí, Pacheco lindão. Eu não li. dividiu conosco. Oi, Eu não... Léo. Léo, eu tô fazendo o seu enquadramento, ó. Ô, Mar, eu queria aproveitar que a gente está falando de futebol para entrar num assunto que tem a ver com um trabalho que você fez com a gente, que foi Mirna, Não Se Pode Amar e Ser Feliz ao Mesmo Tempo, e que trouxe... Ah, agora já foi. Tá bom. E que o espetáculo era em cima da obra do Nelson Rodrigues, e você fez todas as locuções de texto que aparecem em cena e que são muito maravilhosas, né? Que a gente chama de paixão até hoje, em cena, até hoje não, né? Porque hoje não, mas até muito pouco atrás, quando a gente faz o espetáculo, depois de sei lá quantos anos tem tirando os pés do chão, a gente dá risada com você ainda, nas locuções, entendeu? Em cena, o que é mais absurdo. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque a gente viveu uma situação, e eu acho que ela tem muito a ver com os tempos de hoje, que podemos ainda encenar Nelson Rodrigues? Qual a sua opinião em relação a isso, em momentos tão feministas e com todos os Mas istas? peraí, antes de você responder, tem um parênteses aqui que aconteceu, foi quando a gente estava numa última temporada, sei lá, faz Desde 2010, uma assim, temporada tá que a gente falando. fez, surgiu uma conversa Foi. por Facebook, um garoto entrou em contato com a gente, meio que proibindo, muito assustado que a gente, que ele gostava tanto, uma companhia tão bacana, que traz temas tão progressistas, estivéssemos encenando o Nelson Rodrigues nesse momento, que ele tinha ficado envergonhado de ter levado duas amigas e a gente colocando opiniões tão machistas no palco. Foi isso que aconteceu. Então, o que eu acho é o seguinte, eu vou explicar. Eu estava tomando banho esses dias e pensando justamente no tirando os pés no chão. Ele é um gênio da dramaturgia, né? Indiscutivelmente. Ele tem enredos maravilhosos, mas estamos num momento de transformação e um momento que o teatro e a arte precisam abarcar o ativismo. Nesse momento de passagem, a gente realmente precisa se posicionar.
Então, eu acho que a gente pode montar essas coisas evidenciando o quanto elas não são saudáveis e Aham. o Claro. quanto elas não são bacanas, não tomando partido, né? Porque aquilo era o retrato daquela geração que não Uhum. cabe mais, né? Então, por exemplo, eu sou louco pelo Nelson e eu adorei fazer eu tirando os pés no chão, a Mirna, que eu não sabia do que se tratava. Eu quero deixar bem claro que um dia eu fui deixar a minha filha depois da escola na casa deles para brincar com Joca. E a Erika falou, vamos gravar um negócio para peça? Eu fui, a gente gravou 70 textos em 1 hora. Verdade. E a É Érica verdade. é a pessoa que mais faz com que eu ria no mundo. Ninguém me faz rir mais do que ela. E aí eu fiquei igual um idiota, lendo Mirna, com textos brilhantes, e eu estava fazendo palhaçada para a Érica. Quando eu fui ver o espetáculo, que era todas essas locuções, eles dançavam o que eu estava locutando, Sim. eu fiquei chocado com a importância do que era e como eu fiz de uma maneira tão de brincadeira e tão despretensiosamente. Mas Número acho que um, é por isso que ficou tão número maravilhoso, um, inclusive. que bom, né? Que deu certo e brincar é o princípio da coisa. Número dois, me avisa da próxima vez para eu estudar um pouco, entendeu? Então, Porque aí mas você eu acho, fala, meu Marcelo, Deus. o que acontece hoje, quando a gente encena, ou pelo menos desde aquela época, porque daquela época a gente já estava questionando, ali tinha já o questionamento todo desse posicionamento masculino, feminino, e com a ironia que foi impressa na sua Uhum. locução, e na inversão, porque aquilo era um texto, para quem não conhece, era uma coluna de jornal que o Nelson escrevia com um nome feminino, com um Pseudônimo de Mirna, pseudônimo que né? é um pseudônimo pouco conhecido, né? A Suzane Flagg é mais conhecida, mas esse pseudônimo que era um consultório sentimental onde ele dava dicas amorosas para as pessoas, tanto homens como mulheres, que escreviam cartas para ele. Ninguém sabe se ele realmente recebia aquelas cartas, mas ele Ah, claro respondia que não coisas. recebia. Ele não recebia, Eu ele também inventava. acho que não recebi. Ele E ele inventava, inventou coisas inventava tudo. incríveis, Muito incríveis. maravilhoso. É. Mas o que foi interessante e foi decisivo para chamar você para fazer a locução era essa ideia de, ainda assim, era uma voz feminina falada pelo Marcelo Várzea, com toda a sua entonação. Então, eu acho que o lugar da crítica do teatro vai estar na poesia, na ironia, no humor, no ativismo, né? Na maneira possível que o teatro tem de transpor esses temas para a arte, né? Agora, censurar o Nelson é difícil, né? Só um segundo, a gente vai voltar nisso que é importante, mas a Lorena Moraes entrou aqui e ela pediu para que eu e a Ah! Erika a gente Ah, cante não! para ela. Um, Vai! dois, três e Três, quatro. Eba Eva no no Songoro som Maria goromare a Toria. tomarie. É Pronto, possível fazer isso. essa é uma coisa nossa. Tudo Eu e bem, a Erika e a Lorena é fã agora. tá bom. É... Marcelo, mas diga, siga o que você estava falando. Não, eu acho que Lorena! as nossas escolhas são políticas e elas precisam ser claras. Nesse momento de transição, eu lembro, por exemplo, que eu estava conversando com a Erika no dia que a gente foi gravar isso, e apesar de eu achar um absurdo quase tudo que ele falava, tinha coisas que eu ainda concordava. E vou explicar. Tipo o seguinte, o casamento vai passando e a gente descuida dentro de casa, não é? A gente descuida do casamento. Então, Total. a gente fica com os pijama velho, né? E não, Total. não, não se... Não, Eu não. Ah, é. eu tô assim, Não, olha, aí no dia do tô aniversário do assim. casamento, ou quando os filhos viajam, aí a gente dá uma caprichada para voltar à lua de Posso mel. mostrar? Vai, eu vou mostrar a meia que eu estou usando atualmente. Entendeu? A Patagônia Ai, está meu aqui, por Deus. exemplo. A Patagônia tá aí. Marcelo, Ai, cara. eu passei perfume, tá, para falar contigo hoje. Eu ainda não O tomei Marco é banho. muito fino, gente. O Marco é muito fino. Meu cabelo tá um horror. Eu vou cortar o cabelo hoje, tomar um banho. A gente vai fazer mais tarde um zoom, eu vou estar melhorzinho. Vai. Vou. Tá. Então, Ó, aí eu acho que a gente, gente tem que eu acho que a gente tem que ficar claro nas posições que a gente está tomando. Por exemplo, quando a frente, e quero deixar bem claro que não tenha nenhum trabalho na minha carreira. E eles ficaram sem sinal. Voltou. E não tem nenhum trabalho na carreira que a Erika não tenha é. participado, dos que eu não sou funcionário, né? Dos que eu estou na criação, na produção. Na porta da frente, naquele momento, 2018, que ainda era um momento mais cru nessa transição, né? Porque é tão rápido isso.
a gente fez um espetáculo Muito. que o valor era bacana, que o seu preconceito mata o outro, porém, ainda colocava na boca de pessoas falas extremamente machistas e transfóbicas, né? Porque o outro personagem era um crossdresser. E eu defendo que sempre que qualquer ator pode fazer tudo e qualquer atriz pode fazer tudo, mas, agora, hoje em dia, mais, quando todo mundo tiver as mesmas oportunidades. Então, Sim. se essas pessoas não têm nunca a oportunidade e chega na hora que elas têm, a gente tem que dar para eles. Então, assim, em Claro, dois claro. Lógico, anos sem dúvida. também a minha cabeça mudou. Na verdade, a gente estava um pouco livre ali, porque como o Fabiano Medeiros tem um trabalho como cantor que é totalmente sem gênero, então ele é um artista que já está nessa frente, né? Ele é um Claro. homem gay, cis gay, mas que tem um trabalho como cantor, que brinca com o gênero. Então cabia ainda. Mas talvez hoje em dia eu tivesse Aham. feito de outra maneira. Talvez, não sei. Mas eu Claro. tenho pensado Sim, bastante sim. nisso. Hoje A a Érica Maria Laura, inverteu que é os minha filha. blocos. Fala. Não, Maravilhosa, hoje a Maria Laura, linda. eu estava passeando com ela de carro e ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: ela construiu mal a frase, depois ela consertou. Ela falou: por que ensinam pra gente, quando a gente é criança, que preto é pobre? Aí eu falei: eu Porque e a essa sua mãe, associação, né? a gente nunca te ensinou isso, porque nós não É. somos essas pessoas. Mas o seu olhar viu essas pessoas em lugares que tinham a ver com isso, nessas posições, nessas profissões, É. geralmente. Então, isso é racismo estrutural. Você Uhum. cresceu, por Lógico. mais que eu te incentivasse a ter outro olhar, vendo normalmente, ou muitas das vezes, essas pessoas nesses lugares. Então você cresceu percebendo isso. Você teve uma boa educação, uma boa escolha de escola que te libertou desse lugar. Lógico. Sim. Mas é isso que é racismo Que estrutural. hoje te permite, inclusive, se dar conta disso, né? Sim. E Marcelo, poder a sair desse Érica, lugar. com Fala. licença, vamos botar ordem nessa Vou botar a conversa. ordem aqui, gente. A Érica, ela inverteu o bloco, mas a gente pode ficar com o bloco invertido agora de vez Vamos invertido. Ah, e depois a gente volta. Que O que isso? inverti o que... bloco. Inverti o bloco. Não, porque era isso um pouco, da gente falar desses momentos, desses movimentos afirmativos e nessa produção cultural do momento pandêmico, né? Porque a Uhum. gente passou por um período recente de um trauma enorme na nossa democracia, né? De uma radicalização à direita, mas justo num momento de grande liberdade de expressão, das afirmações todas identitárias, e mesmo assim, com uma liberdade, com um avanço tão grande, a gente acabou elegendo um outro campo A completamente gente, o negacionista caralho, de que eu não tudo. elegi esse, É, a não, eu não gente elegi. não, Estamos A nesse gente, meio, né, meu amigo? A gente é povo, não, não. Eu não, sou nosso não. povo. Não, mas eu quero dizer o seguinte: como cultura, a nossa cultura elegeu esse cara, né, o que está aí. Como expressão cultural desse momento, como é que você vê hoje a produção cultural que está acontecendo agora, que vai representar todos esses movimentos afirmativos, que vai representar todos esses deslocamentos machistas, feministas, colonialistas, essa coisa toda que está acontecendo, que agora a gente tem tempo para conversar, estamos todo mundo colocando essas coisas para fora, num momento que a gente está buscando também eleições próximas, que o teatro e a arte está se mobilizando. Como é que você vê a produção cultural e essa ideia de um novo coletivo? A que coletivo a gente fala hoje em dia? Porque antigamente a gente tinha possibilidades de usar, enfim, Shakespeare para acionar certos coletivos, para falar sobre família, para falar sobre poder, para falar sobre amor. E agora a gente está precisando de novos autores. E o senhor floresce nesse momento, como você falou em uma outra entrevista, você chove. Como é que você está chovendo as É, suas ideias? sabe que essa semana eu fiquei pensando sobre as coisas que eu escrevi, que elas resvalam em questões sociais. Mas agora eu acho que daqui para frente eu acho que eu vou mudar o meu jeito de escrever. Porque o que acontece agora, que é um horror,
e é péssimo estar vivendo isso, não gostaria de estar vivendo isso, mas quando a gente tem um inimigo muito visível, a gente também tem uma luta muito profícua. Sim. Então, assim, agora é hora de resistir e de combater e de abrir espaço para que a gente possa continuar existindo e um monte de todas as minorias possam existir para que realmente a gente seja diverso, para que não vire uma norma. Então, claro que sempre terão espetáculos de entretenimento, porque também faz parte, mas eu gostaria, acho que Narciso é um texto meu que cumpre um pouco isso, de pensar em bater nessa onda que quer derrubar a gente. E eles não vão conseguir, cara. Eles não vão, porque assim, todo movimento do mundo, da história dos últimos séculos, foi de avanço e retrocesso. Só que a gente avançou pra caramba e nunca mais na vida uma pessoa vai achar um problema, a pessoa usar o seu cabelo crespo, da raça negra, né? Os pretos, né? Melhor falando. Então, eu acho que não tem volta tudo. Esse mar foi, ele vai voltar, mas ele não vai voltar inteiro. Não, também acho. Um tanto já avançou. E a geração da gente, que era uma geração bem perdida, porque os anteriores a gente, que combateram a ditadura e o regime militar, a Tropicália, os Mutantes, o Asdrubal trouxe o trombone, e depois mesmo que ficou durante um tempo, os anos 80, no teatro, falando que era uma geração perdida, não era, porque o besterol não é uma geração perdida. Tinha uma investigação de linguagem, tinha um deboche como TV Pirata, que questionava também o sistema pelo humor. Lógico. Zicroquetes, a Lu Grimaldi está aqui, cara. Zicroquetes, a Lu Grimaldi fazendo blasfêmias nos anos 80. Então, o que eu acho é que agora é a hora da gente arregaçar a manga. A gente vai tomar porrada pra caramba, mas não vão me derrubar. Porque agora eu vou falar o que eu quero, entendeu? Tudo que eu quero falar, tudo que eu sempre quis falar e não pude, porque avançou e aí depois da AIDS começou a retroceder. E virar um sistema mais normal. Tudo bem que a gente tinha conquistado muitas coisas que não perderam, mas perdeu um pouco. Até o feminismo perdeu uma força com o tempo. E agora é uma nova onda, vamos partir para cima. E a gente tem uma galera muito nova vindo muito bem posicionada, às vezes sem ponderação, o que é importante, porque quem está na linha de frente tem que combater quebrando o da linha coisas, de frente, né? De lá, mas a gente Uhum. que talvez possa ter um olhar de consenso, porque já vivemos algumas situações dos dois lados, a gente tem que fazer, mediar, reaprender e achar esse espaço. Então, infelizmente, nesse momento horroroso de caos, é um momento de criação profundo. Uhum. Ô Marcelo, sabe Acho que ontem eu isso. escutei um amigo querido que chama Paulo Federal, que é um palhaço, Palhaço Adão. Sei quem é. Ele Sei é quem muito incrível, eu acho ele realmente tem um trabalho maravilhoso e ele não cabe nele mesmo, assim, ele é dessa família, assim, que está sempre precisando fazer alguma coisa diferente. E ele falando que ele, desse momento, assim, ele colocou uma coisa que acho que está dentro de nós, mas a gente fala pouco sobre isso, que é o quanto a gente precisa estar fazendo coisas juntos, né? O quanto mais do que nunca, sempre aquela vontade enorme que sempre temos, e vocês praticam mais isso, trabalhos na prática, né? Mas estar junto, né? Desses parceiros que a gente gosta, que a gente comunga demais, né? Mas vocês têm um coletivo que é a ANAL, que eu, por exemplo, poucas vezes tive oportunidade, cheguei perto de ter companhia e nunca tive muita paciência, na verdade, porque eu gosto de ser plural. E assim, eu me culpei durante muitos anos porque eu fiz novela, mas não sou famoso. Eu fiz musical, mas não sou um bom cantor. Eu canto, mas eu não sou um bom cantor. Eu fiz TV, eu fiz teatro dramático, mas não ganhei o prêmio Shell. E eu escrevo, mas não sou um ponto autor. E hoje em dia, agora, nesse momento, com esse entendimento, eu acho que eu sou desse tempo, do tempo que a gente faz tudo, do que a gente... Então, eu estava muito perdido. E esse momento agora, coroado por essa maluquice desse governo e dessa pandemia, me fez entender que o meu poder maior da vida, que sempre foi de articulação, ele é um grande poder. Lógico, uma puta potência que você tem. Começou, eu falei, eu vou fazer uma live, porque eu gosto de contato, porque eu gosto do outro, porque eu gosto de trocar experiência. Então, não é porque eu fiz o silêncio, claro que eu queria vender meu livro, claro que eu gostaria de mostrar meu trabalho, né? Porque a gente é assim,
mas eu gostaria de questionar o masculino, Lógico. a necessidade que o masculino precisa se transformar. Então, eu arregacei a manga e, junto com o Ivan Cabral, no mesmo dia, ou dias seguintes, assim, não sei quem foi primeiro, a gente disparou na frente desse negócio. E foi massacrado, porque não é teatro. Não, não é teatro. Mas é uma Sim, outra coisa. Lógico. É uma manifestação artística. Né? Performance é sim. teatro? Não sei, mas é teatro, é arte. Então, assim, É, a gente não domina essas ferramentas, a gente, né, trava essa merda dessa conexão, a gente não consegue, não tem os outros recursos técnicos de música, de som ainda. Eu acho que a gente não vai voltar atrás, não. o Tem Eu uma texto da também acho. Verbal, sensação. que eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo tem que ler mesmo, o Léo nos mandou isso por nosso grupinho de WhatsApp, ele é muito interessante, porque ele fala coisas bastante para esse momento, dessas imperfeições, do que vira uma coisa e vira outra, você não sabe ainda, porque a gente está produzindo. Mas esse é um dos pontos que nos interessa conversar contigo. Eu acho que você foi o segundo, ou no primeiro dia que teve a primeira apresentação de um monólogo live, né, nesse formato, em casa. Acho que você foi a primeira ou a segunda pessoa que fez, né, Então, Marcelo? então Sim, não sei se foi eu ou se foi o Ivan. A gente anunciou no Vivão dos mesmo dois, dia. é. Só que um fazia É, sábado, fazia domingo, sexta, sei lá. Mas a gente anunciou mas no foram mesmo assim, a dia. primeira leva, acho que a gente pode dizer que isso é importante, assim, não é, eu fui o primeiro, não por isso, não por ter sido o primeiro, mas para estar pronto, engatilhado, confiante, né, nesses novos formatos. Você já fez uma porrada de coisas, você está super criativo nesse instante. Mas o que eu queria É. confrontar nisso, Marcelo, a gente também está fazendo nossos deslocamentos, essa coisa da plataforma é também uma forma de a gente ter mais gente junto com a gente, nossos técnicos, outras pessoas que trabalham conosco. Mas, mais que tudo, eu queria confrontar contigo uma coisa que eu também sei da sua vida bastante, mas sei que você gosta de cozinhar. Além de São Paulo, você gosta de cozinhar, você gosta de arrumar a casa, né? E Não esse gosto, não sou tempo do obrigado. criar, Aprendi. cuidar, Eu estou mas aprendendo, só tem até apanho. o controle de qualidade, né? Tem um controle de qualidade em casa também, Tem. não Ah, tem? mas Tem que agora tem o passar pelo mop, crivo. aspirador vertical, tô arrasando. Mas a questão é que o espetáculo que a gente pesquisou recentemente, que foi um projeto muito importante de mergulho da Érica, da Letícia, da ala feminina, né, do feminino que existe dentro da Nau de Ícaros, tem esse lugar entre a manutenção, as tarefas de manutenção e as tarefas de criação, né? A invisibilidade que Uhum. a criação sempre trouxe nas tarefas, acho que você fala melhor que eu sobre isso. Esse confronto desse estado de manutenção pura, né, de em casa, de ter que cuidar da Malau, da Vavá, de cuidar de si mesmo, de cuidar da casa, né, assim, e também esse estado criativo que tem que estar, talvez, nivelado e influenciado por isso tudo, né? Tem um discurso político por trás disso, até, né? Se a gente Uhum. for extrapolar e sair dessas janelas, se a gente olhar, é um descuido da manutenção, do cuidado, que nos trouxe esse governo de direita, que nos trouxe esse mau cuidado com o planeta. Acho que eu queria que você pensasse e falasse um pouco sobre essa inquietude sua em cima disso tudo, O amigo. Marco é muito inteligente, eu tenho que me esforçar agora. Vamos lá. É o que você está fazendo, é só isso. Não, o que eu acho, assim, a gente falou de masculino e feminino e as coisas que se transformam, né? Como é que eu poderia falar isso? Ancestralmente, o masculino vai e o feminino cuida. E Vai como a a gente está caça e o misturando, feminino cuida, né? vendo cuida. E como a gente está misturando, graças a Deus, essas coisas, elas ficam emboladas mesmo, graças a Deus. Sim. Né? E a gente também se perde no quais são esses novos papéis e essas personas. E é legal poder experimentar todo mundo, todos esses sabores. Então, assim, cuidar da casa, da família, tá de bom humor com duas meninas com TPM em casa. Você não tem isso, só tem uma, tem duas, né? Tá bom para mim. E tem um jardim com planta que eu gosto, e você vai descobrindo o cuidado, é bacana. Mas eu me descuidei de mim um pouco na quarentena. Comecei a beber que nem um louco, voltei a fumar e saí comendo, engordei pra caramba. Por quê? Até onde a gente vai, né?
É tipo, foda-se, na hora que acabar, mas quando acaba? O que que é acabar? Que horas é essa, né? Mas é uma pausa que a gente se permite, nesse momento, chutar um pau da barraca e deixar Sim, as coisas rolarem. E eu fiquei me culpando muito, porque como a minha criação como ator não tem acontecido, porque ela acontece, né, em sala de ensaio e processo, e como é que eu estou cuidando da minha carreira? Eu não escrevi um texto na pandemia. Eu poderia ter escrito, não estou conseguindo. Isso está tudo numa nuvem aqui. Uma hora virá. Eu acho que eu não tenho é, ponto de vista claro para poder colocar isso no papel, eu acho. Eu ainda não, estou na mas experiência, né? mas talvez seja esse o momento mesmo, agora, de estar vivendo essa confusão toda, para uma hora isso se assentar, né? Eu acho que a Mas, gente já mas entrou na pandemia com uma certa cobrança, né? Bom, já que eu é, estou em casa, eu preciso produzir, preciso fazer, preciso. E não é verdade, né? então, Pelo contrário, acho que é um momento de assentamento mesmo, de mas eu, pensar, contemplar, refletir, questionar, é outro mas eu fui lugar. rever, eu estou produzindo muito. Eu estou fazendo muito contato, é muito edital, é muita coisa para Sim, fazer para frente. E aí, não é uma produção de criação, mas é de manutenção, que é você gerir o seu caminho, o seu próximo passo, a sua manutenção, que não é agora. E o agora está totalmente no cuidar. Então, assim, eu sou um blefe, porque eu achei que eu não estava me cuidando, eu estava, eu achei que eu não estava trabalhando, eu estou. Porque uhum. eu tenho uma necessidade de contato, de troca. Eu tenho grupo de estudo às segundas-feiras com a Camila Morgado, o Babaioff e o João Fonseca, que a gente lê coisas. Eu tenho feito leitura dos meus textos, eu tenho feito um monte de curso. Então, por exemplo, o que que teve uma hora que eu falei, "Ih, eu vou ter que tirar o fone, peraí. E Minha vida não mudou muito na pandemia, porque eu levo uma vida mais ou menos como eu tinha, fico muito em casa. Né? uhum. Do teatro, do boteco e tal, mas tá tudo bem, fora os amigos não virem em casa, andar na rua no sol e na academia, teatro. Sim. Não tô falando do horror que tá acontecendo lá fora, não. Tô falando de um jeito bem egoísta. Tá tudo bem, mas não tá tudo bem, porque olha o que Claro. acontece. Essa facilidade que a gente tá rolando agora de a Vavá tá mandando falar mais alto. De EAD, né, de educação à distância, eu estou fazendo um monte de curso, porque tem um monte de oferta, porque eu descobri que eu não tenho paciência de pegar o metrô para ir até o Bom Retiro, porque vai atrapalhar meu dia para fazer oficina na Oswald, e eu estou fazendo na Uhum. minha casa, todas as oficinas que tem, É. tudo que é possível. Então, Que ótimo. também a gente ganhou um tempo com computador e com ouvir e falar e trocar, que é um tempo do cuidado. E Sim. esse tempo do cuidado parece que é de manutenção, mas eu acho que é de preparo mesmo. Eu É acho que que as é duas coisas estão juntas, na verdade, né? O que a manutenção e criação são elementos que se complementam, né? São atividades que se complementam. O que acontece, que eu não vou ficar palestrando aqui, Eriquinha segundo grau, mas é que em Mudou, viu, determinado Marcelo? momento pós-guerra, é, a gente teve uma quebra aí muito grande de as atividades de manutenção estarem ligadas ao fazer feminino e, portanto, cuidados domésticos e a produção ao homem. Mas isso é um equívoco total do capitalismo que foi se desenvolvendo e que a gente é um pouco filho disso, que já está se transformando bastante, já se transformou bastante. Eu acho que agora, principalmente com o olhar sobre a questão do meio ambiente, esses dois termos se ligam completamente, porque manutenção e criação são absolutamente fundamentais para pensar a vida no planeta hoje, entendeu? Não E tem aí, como. o yin e aí, yang, é Marcelo, masculino e feminino, que realmente Exatamente, está completo. exatamente. mas aí sobre a ótica A do Urba trabalho Maíra artístico, chamou a gente de blefes, ó, blefes, ela colocou aqui. É, Letícia a gente Varela, pensa, não posso acreditar. Letícia Varela, eu não posso acreditar. Olha quem Letícia, está tira conosco, uma dúvida Marcelo aqui, Varza. Lê, amor da minha vida. essa Varela, Peraí, Raul, ó, antes da gente continuar, eu só queria avisar, gente, que a campanha da Nau
coletivo. Isso, super É uma campanha muito bacana que a gente está fazendo, que não para só na gente, ela transborda para parceiros e artistas que estão conosco. E ela está aqui, ó, fixada. Quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar no site da Nau, que está tudo lá explicadinho para a gente não parar aqui agora essa conversa boa, tá? Mas o que eu queria retomar, Marcelo, que eu acho que tem a ver com esse momento que estamos todos em casa, e a gente inventou uma hashtagzinha que chama Em Casa Somos Todos Artistas, e que nos coloca como seres que exercemos um tipo de trabalho, mas nos coloca muito próximo com todo mundo que está vivendo nas suas casas hoje, né? Está todo mundo reaprendendo a lidar com seus filhos, está todo mundo criando estratégias de o que fazer com o seu tempo, porque tem que limpar, porque também tem que cozinhar, está tendo que pensar maneiras criativas de cozinhar. Eu acho que tem um lugar desse chamado artístico, que estava só no artístico, e que a gente tem uma voz hoje para colocar amplificada e em outros formatos, mas que aproxima a arte do fazer comum, né? Que eu acho isso muito saudável, porque acho que talvez em alguns movimentos estéticos, a gente foi perdendo e foi permitindo que até essa difamação que vem desde o governo anterior, colocou a arte, a educação e a ciência, entendeu? Num lugar que, curiosamente, parece que é uma alucinação. Mas se a gente for ver, também tem passos que a gente pode dar. Tem passos que a gente também consegue colocar e se equilibrar. E talvez seja uma grande oportunidade, pensando artisticamente também. Uhum. Eu vou falar uma coisa que eu não sei se ela é infantil, se ela é utópica ou prepotente, mas a sensação que eu tenho é que tudo isso que está falando é absolutamente pertinente, mas eu tenho a sensação de que realmente está todo mundo vendo como vai viver, de como vai cuidar de filho, como vai cuidar da casa, quais são esses papéis dentro de casa, e a gente também, né? Mas a sensação que eu tenho é que muitas das vezes as pessoas que não são artistas, elas vivem as suas vidas e as suas transformações, né? E isso é super importante, que é legal para você ser inteiro e genuíno. E a sensação que eu tenho é que a gente, artista, vive pelo outro, para que o outro se transforme, para que a gente possa provocar um movimento de transformação que é necessário. Então, pode parecer prepotente, né? Porque a gente fica se sentindo uma mola, mas a gente tem a ver com questionamento. Esse passo, talvez que as pessoas estejam dando agora por uma necessidade extrema, a gente já vem dando um tempo. Claro. Quanto Sim. tempo a gente está falando de casamento? Quanto tempo a gente está falando de masculino e feminino, de fidelidade, Sim. de possibilidade, de troca de Sim. papel, de criação de filho, né? Sim. E as pessoas estão lá trabalhando nos seus empregos, tomando a cerveja sexta, sendo gentis, querendo melhorar o seu universo, o seu sucesso pessoal, né? O seu aumento das suas posses, das suas conquistas. E a gente continua achando que a gente conquista quando a gente ganha um coração para uma luta. E a gente está aí sem pagar aluguel, devendo, com essa escola tudo pendurado, não sei o quê, mas cada coração que a gente ganha Total. é um preço que as pessoas não têm. Eu penso que a gente faz soar um alarme, sabe? Assim, faz soar um alarme, faz tocar um sinalzinho ali, sabe? Faz tocar um sinal ali. Vamos tocar um sinal ali para ver se a pessoa, opa, dá uma acendida, sabe? Assim, porque realmente eu acho que é isso que você falou. E acho que tem muita gente hoje mais implicada, mas ainda tem um tantão de gente que ainda está muito. É claro que não são só os Enfim. artistas, né? São as pessoas Não, humanas, não, lógico. Lógico. E eu acho que interessante desse momento, que inclusive não só nos movimentos das minorias, né, mas eu vejo em grande parte, não sei Érica está pedindo se é uma... que a cabeça do Marco está te atrapalhando. É uma brincadeira que o pessoal faz. O Léo Pacheco pode depois dar uma resposta para o Sasha Heim, que fez essa brincadeira. Mas eu já falei para ela para ficar mais para frente várias vezes. Não por esse motivo, mas porque o feminino está mais à frente. Mas eu sou mulher, eu gosto de ficar atrás do meu homem. Pode, e quando ela dá essa gargalhada, cabe um tênis nessa boca. Tênis, falando. Uma bola. Travaram. Não só... Travaram.
Ih, peraí. Voltou. Voltou? Voltou? Já voltou, já voltou. Eu acho que tá havendo uma união mesmo, assim, uma união geral, sabe? Assim, do artista com o cientista, do cientista com o índio, do índio com o médico, do médico com o cara do Mídia Ninja, do Mídia Ninja. Sabe assim, eu acho que está tendo uma união de saberes aí, de troca, assim como nos movimentos, né? A gente não fala mais sobre o feminismo sem incluir no feminismo racismo, sem incluir, enfim, tá tudo de uma maneira se misturando aí, que eu acho que é muito saudável nesse momento, Mas né? vocês Então, são muito cabeçudos. Eu tenho a uma gente está muito pergunta. cabeçudo, vamos Eu tenho falar uma besteira um pergunta. pouco. Eu ia falar uma coisa super inteligente, aí essa palhaçada me atrapalhou. Ai, mas fale o Não, que é muito eu não me inteligente. lembro direito qual era a coisa, mas era, o que eu estava falando era realmente sobre. Ah, já sei. Uma amiga da gente estava falando assim, pô, tá difícil, porque eu não posso ver os meus amigos, eu não posso ir tomar um chopp, eu fico sozinho em casa, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho. Que é a lamentação do que está acontecendo. Não é que ela não Sim. seja verídica, mas o que eu acho. Verídica foi péssima. Mas o que eu acho sobre esse momento é que quem está conectado com tudo que a gente está perdendo é quem está pensando em si, no seu Uhum. universo. Né? E eu não estou pensando no que eu estou perdendo, eu estou pensando no que eu preciso mudar. Eu não estou falando uma coisa também esotérica, a oportunidade que o Deus deu para gente, porque não está. Eu também acho que é. Mas eu quero mudar. Essa é uma Claro. hora que permite uma mudança. E a gente vive buscando essa brecha desde que a gente é jovem, desde que a gente é É novo. verdade. Eu É fico com o verdade. coração dessa maneira. Então, assim, essa hora que é uma hora horrorosa, eu acordo de manhã, dou de cara com o Bolsonaro, morreram quantas pessoas, a pessoa tá usando a máscara no papo, a camisinha no saco, entendeu? E a gente tem que mudar alguma coisa. Então, Sim, eu tava com essa amiga, eu falei, para de pensar em você, pensa no outro. Pensa no outro, onde você pode ajudar, sim, sem melhorar dúvida. para quem está perto de você. Opa, Refaça seus. Ligue para as pessoas, tenha afeto. Você está reclamando que você não tem. Dê. É uma hora dê, de Sim. total, doação, ótimo. não é hora de Ótimo. ganhar. Mas Boa, em alguma medida, boa. Marcelo, Fiquei um pouco em alguma irritado, medida a assim. gente. Hã? Você até ficou um pouco Irritado. irritado? Não, Isso aí, mas eu solta, acho Mar, que solta em mesmo. alguma medida, a gente também precisa conquistar, não ganhar, mas conquistar talvez uma presença, esse pensamento, né? Acho que muita coisa aconteceu porque esse pensamento a gente não achava que ele era tão importante ter colocá-lo, né? Assim, acho que muitas coisas foram acontecendo, a gente foi deixando passar e esse tempo foi ficando importante para a gente. Por mais que a gente ache que todo dia é o dia da marmota e que tudo é uma eterna quinta-feira, eu acho que agora a gente está tentando conquistar lugares, né? Assim, o Ah, não movimento acho. que a Nau tem feito, por exemplo, a Nau tem feito um movimento que ela nunca deu bola para o ambiente digital, cara. A gente sempre achou que o encontro nosso era no teatro. Nosso encontro sempre seria, e a gente passava por aqui para dar um alô, para quem quisesse saber onde estava o espetáculo. A gente desconsidera muita gente quando a gente faz isso, né? A gente desconsidera a própria opinião de muita gente quando a gente faz isso. Então, Outro lugar. o Leopoldo Pacheco, esse é um visagista lá. Para, gente. Ó. E o meu, Léo? O meu tá ótimo. Léo, Eu, aqui, ó, Léo. eu penso muito no Chico Buarque. Agora a gente está na hora da delicadeza, sabe? E isso que eu acho que é o que transfere. É tanto horror. Esses dias a gente estava naquela live, daquele Zoom que a gente fez, aí eu falei do pão que o Léo estava falando que tinha um fermento, aí eu falei de um pão que eu tinha comido com alecrim, que eu adoro, aí o Léo fez um pão com alecrim, foda-se vocês, eles mandam um pão com alecrim pra gente. Aqui em casa Ah, Léo, não veio acredito. trazer um pão com alecrim maravilhoso, com o fermento que ele fez em casa, e a gente comeu, saúde, corona. Desculpa, gente. Fala, desculpa, vai. E aí a gente ficou para devolver, né, a vasilha, como era antigamente, né? Para a Sim, que era vizinha, lindo que isso, a vai. vizinha era o Léo. Aí eu fui agradecer, eu fui devolver a vasilha, fui lavar a vasilha, falei, não, vamos fazer um negócio. Né? E a Bel tá lá de uma dieta, e aí eu tô viciado em coisas, de fazer coisas que eu sempre gostei.
Aí fiz um borscht para eles, sabe? Uma sopa de beterraba. E Nossa, que ontem delícia, hein, gente? eu fui lá devolver a sopa de beterraba. O que que é isso? Né? Gentileza, amor, contato. Então, assim, Sua mãe Você ensinou. foi um Sua menino mãe está muito bem educado, teve dizendo, mãe, ó, Marcelo. a sua minha mãe mãe é incrível. maravilhosa que eu amo, está dizendo que foi ela que ensinou. É isso mesmo, Lilian. Não a sopa de beterraba, porque ela nunca fez, ela odeia cozinhar. Mas ser gentil, sim. Mas a gente fica atropelado com a vida. E nesse tempo de pausa, a gente está podendo ser gentil. Assim, eu estava pensando, quais são as pessoas que eu estou falando agora? E às vezes as Uhum. pessoas que estavam muito próximas de mim nesse momento não estão. E também tem uns resgates muito bacanas com a mesma E, ah, intenção e que a gente. Não, porque pouca bateria avisou. É, então é isso, acho que esse tempo é esse tempo que é de oferecer, de ser gentil, de olhar para o outro, do que o mundo pode mudar e através do quê, né? Então não adianta eu escrever uma comédia rasgada, eu posso escrever, eu gosto de ganhar dinheiro, eu posso ganhar uhum, dinheiro, mas se junto com isso eu não tiver feito uma coisa que mexa nas pessoas, mexa as pessoas, não lógico. faz sentido. Aham. Eu gosto de Mas, tirar as Marcelo, pessoas do lugar. você acha que então, você acha que você pode fazer um curso de limpeza, uma vez que você tem uma fiscalizadora ali, uma chefe, Um curso vavá, Não, já MOP. pode passar, Um fazer um curso curso e ganhar MOP. uma grana com isso? eu tenho Já dá adorado, para. porque ela está trabalhando tanto que aí ela deixa a louça que é dela, né? Que cada um tem uma louça, uma ordem, tudo tem ordem, tem selo aqui em casa. Marido. Então ela tem errado na louça. Eu adoro quando ela erra. Porque eu fico nos trunfos. Eu amo quando ela não consegue lavar a louça. Mas você sabe que há um ano atrás, há um ano atrás, há um ano, ela brigava, que ela falava que a gente lavava a louça mal, e ela ficava exausta, e ela tinha que lavar todas as louças, porque ela é uma heroína, né, de tudo, e ela não deixava, minha mãe falou, minha filha, deixa esse cara lavar a louça, pelo amor de Deus, não tem um jeito tão certo assim, de lavar a louça. Aí eu falei para ela esses dias, eu falei, se você não tivesse cedido um ano atrás, você ia estar fodida. Porque a gente não ia ter lavado Total. louça, você não ia confiar na Nossa, gente, você ia ficar essa maluca lavando tudo e fazendo projeto e lei de incentivo e o cacete. total. Ia estar podre, coitada. Mas, Marcelo, uma outra pergunta assim, de futuro não daqui a, sei lá, 6 meses, o futuro não é depois ou antes da vacina, o futuro assim, uma coisa mais. Você acha que esse esforço do teatro hoje de sobrevivência, dessas outras profissões também que estão tendo que se reencontrar, que dependiam do encontro, você acha que essa abertura de textos que estão sendo lidos na internet, encontros, conversas, isso aí é um lugar conquistado para uma atividade que só se reservava a fazer o seu fazer no palco com a plateia ao vivo? É porque falando assim parece ruim, né? Só fazer o palco com a plateia ao vivo e não acho que isso é ruim. Eu Não, é acho que é uma, maravilhoso, é uma... mas era só. Não, eu só estou deixando claro. Marquinho Telecurso, eu estou deixando claro que não é. Acho que são milhões de possibilidades. Acho que a gente ser plural é o grande negócio. A minha mãe está aqui, e eu não vou dizer a idade dela que ela não gosta, mas ela é bem velha. Mentira! Ela é Ué, gente, se eu tenho 53, ela tem maravilhosa. no mínimo 70, né? Mas vamos botar. Não, Eu tô mas olha, melhorando. mas você olha para ela e dá uns 55, É, viu? uma gata. Cuidado. Não, ela é uma Gata, gata. total. Inclusive, ela estava no restaurante com o Léo o dono do restaurante achou que ela era a mulher do Léo. Falou, é sua esposa. E, Opa! e ela ficou toda se achando. Aí, Tem ela, que se fa- achar mesmo. ela, ela fala assim, é, que ela falou, eu tenho pena de morrer, porque eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho pena porque eu adoro ver para onde as coisas estão indo, de tecnologia especificamente, né? Porque ela ama a Sim. tecnologia. Que E ela máximo. fala, ama, certo? Tem tudo, ela tá aqui na live, ela tem tudo, ela tinha o Nextel, ela tem não sei o que, ela faz o chamado de vídeo, o Zoom, tudo. E aí ela falou, eu tenho pena de ver onde isso vai parar. Eu falei, não vai parar. É. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso, eu não sei o que ela está pensando na vida dela, porque também mãe às vezes não conversa muito com a gente, né? Mas dessas coisas, apesar de que a gente conversa bastante.
Mas eu penso, minha mãe que nasceu na primeira parte do século XX, o que a sociedade se transformou? Né? Ela passou pela Segunda Guerra, ela passou pelo Hitler, ela passou pelo movimento hippie, ela passou pela ditadura militar, Pela ela passou ditadura. pelo Nelson Rodrigues, ela passou por uma fase dos desquites, uma mulher desquitada, era uma mulher mal falada e perigosa, que Minha resolveu mãe. transar com seu Minha marido, né? Eu lembro a desquitada do prédio, a desquitada do As prédio pessoas tinha que transar não com falavam alguém. comigo na escola. Eu sou Sim, porque um a garoto que desquitada na do escola sofria preconceito de os amigos não convidavam para ir na casa. Olha que tolice, que imbecilidade. Sim, e quando eu virei pai solteiro, as crianças também não iam na minha casa porque eu era pedófilo, provavelmente. Afe Maria, pelo Claro, amor não de Deus. podia, era um puta problema. Eu tinha que ter sempre alguém junto, porque eu não podia ir, porque um cara que vai receber 6 crianças para dormir, entendeu? Claro. Tem alguma coisa errada com esse cara. Então eu sofri pra caramba com isso. Então eu fico pensando na minha mãe. O primeiro divórcio, minha mãe escreveu aqui, o primeiro divórcio do Brasil, quem fez foi meu pai. Ele era juiz da vara de família. Uau! Meu pai era o máximo, ele fez um monte de coisa de tribunal, vara criminal, ele fez Lúcio Flávio, uns casos super famosos. Caramba! E eu fico pensando, o que a minha mãe pensa hoje, né? Ela vive aqui em casa, os amigos fumam maconha, os amigos são gays, a sociedade se transformou muito, as pessoas não casam mais virgens, né? As pessoas falam sinceramente, tem gente que tem relação aberta, tem gente que é casado de 3. Eu não estou dizendo que ela concorde com tudo, até porque nem sempre a gente concorda. Tem A Débora Olivieri, jura? tem um pouco. Juro o quê? Juro. A Débora eu fico Olivieri, pensando que jura ela na tua casa que você tem amigos? Então, o que eu quero dizer para minha mãe, por exemplo, que está aqui, que não é uma pessoa conservadora, muito pelo contrário, mas às vezes, né, mãe, aí quer ser conservadora, eu acho, mãe, que você não tem que prestar atenção na tecnologia, porque ela vai acontecer na sua vida, estamos aqui. Eu acho que você tem que ficar orgulhosa dos passos que a sociedade deu. E não com medo Que da gente lindo. perder coisas. Claro, Ótimo. Eu queria perguntar uma coisa para vocês dois, na verdade. A gente está a Dois? 5 minutos de acabar Para mim a live. ou para ele? Para vocês dois, para eu nós queria dois. perguntar. A gente é tá a 5 aquariano, eu e minutos de Marco. acabar. Isso que eu vou falar, exatamente. Olha. A gente é tão amigo que você já sabe, você adivinha meus pensamentos. A gente está a 5 minutos de acabar. Você teria problema se a gente passar um pouquinho e a gente voltar, Má? Não? Não, Então, eu tenho uma gente, reunião se por 7h30, acaso... posso fazer meia hora. Tá. Então, se por um acaso cair, a gente volta, tá? Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês dois, justamente. Vocês dois são aquarianos. Aquariano é um signo que está sempre com um olhar para um futuro. Eu queria perguntar o que vocês têm sonhado? Se vocês têm sonhado muito e se esses sonhos se relacionam com o futuro para vocês. O sonho Ou real... melhor, o que vocês têm sonhado e quais são os seus sonhos para o futuro? Essa é a pergunta para os dois. Sonhado mesmo de dormir? Sonhado mesmo de dormir. Eu tenho sonhado muito. Você tem sonhado muito? Eu já transei com a Scarlett Johansson. Meu Deus, que sonho Esses bom! dias... Você escolhe o que você vai sonhar? Não escolhi, mas eu sonhei muito com meu pai. Muito, 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 muito. Cheguei a fazer umas orações e falei, Zezinho, me dá um tempo, que tá foda. Ah, que lindo. Mas também sonhei com tsunami, sonhei com ciclones. Tomara que não tenha tsunami, né? Sonhei com coisas horrorosas, assim. Sonhos pouco alegres. E qual é o teu sonho para o futuro, Má? Meu sonho para o futuro... Justiça. Justiça. Boa. Mas justiça no sentido... Equalitária. Para todos Equalitária. os lados. Que ninguém se sinta injustiçado. Não justiça sobre um viés X ou Y. Que a gente possa realmente ser justo. Só um segundinho, que a Letícia falou aqui e eu me lembrei que ela teve um sonho, porque ela me ligou para contar. Ela teve um sonho incrível, que ela tinha ficado com o Obama. E ela estava contando isso para mim, no sonho. Ela ficou 2 vezes com o Obama. A Letícia Doreto ou a Varela? Varela! A Letícia Varela. Varela. Varela é a rainha da Rua Maravilhosa. gente. Pelo amor de Deus. Agora você tem que responder quais são seus sonhos. Não, eu tenho sonhado atuais bastante e mais futuros. do que antes da pandemia.
até tenho feito um exercício para antes de dormir, falar que eu vou dormir, vou sonhar e vou lembrar depois. Isso super funciona. Isso é É uma mesmo? dica. Ó, É uma O meu, dica o meu de. psiquiatra mandou eu anotar, mas aí eu acordo, vou ver o UOL, vem o Bolsonaro, eu esqueço. É. putz. Mas eu tenho sonhado bastante. Tenho Isso sonhado acaba com qualquer sonho, né? Olha, com sua mãe tá estar. aí, Érica. Sua mãe aí. Ei, mamá! Oi, Ah, mamá! Nilza! Então, ó, a live vai cair daqui 2 minutos, tá? Então vamos ficar te ver. Não, temos 1 minuto e meio para falar, para Então não conta dos cair teus no meio sonhos, das aí a coisas. gente para e volta. Eu tenho sonhado bastante em estar em cena, fazendo Eu espetáculos, também, sonho muito. fazendo coisas diferentes do que a gente vinha fazendo, mas em cena com gente, público, ao ar livre, coisas enormes, assim. É uma sensação muito boa. Acordo renovado, assim, tenho acordado bem sobre esse aspecto. A Vavá falou que essa noite eu grudei o meu nariz no dela e que se a gente vira um de frente pro outro, eu compro a cana inteira, né? Porque a gente não é bigudo. E ela falou que eu fiquei beijando ela. Ah, que delícia! É, ela falou que eu fiz isso hoje. Então tava bonitinho, tava bonzinho. Mas em relação a sonhos do futuro, eu vou deixar para falar assim que a gente voltar. Assim que a gente voltar, boa. Mas inicialmente tem uma vontade grande de futuro, assim, uma vontade menos de justiçamento. Eu acho que essa galera tem que pagar. Então, Nossa tem que senhora, pagar gente! pelo que Ou O você é fez. homem tá escorpião. que é Você é aquário com lampião! escorpião? Você é O aquário homem com tá que é escorpião. Não, mas eu lampião! acho que eu vou voltar e vou Peraí, justificar peraí, isso. gente, vamos voltar todo mundo e só lembrando, temos aqui o nosso Apoia, Sinal de Ícaros. Quem tiver interessado é só entrar no nosso site, É uma uma campanha companhia super bonita. maravilhosa. É uma campanha maravilhosa que merece continuar e precisa de um apoio. Qualquer Tudo, apoio é e válido. que a gente nunca tinha entrado Não vai nessa dar tempo de história. falar isso tudo. Vai ter 10 segundos. 10 Gente, segundos. A gente volta, já volta volta, todo mundo, tá? volta todo mundo. Então, pessoal, aqui estamos numa live da Nau de Ícaros, que a gente vem fazendo, e hoje é com o Marcelo, Que foi embora. que Ele estava foi aí embora. e voltou. Passou. Mas. Ai, Jair. Tive que colocar A um Val Bluetooth, tá aí também. que é pessoa de Minha idade. amiga linda, patagônica. Mas tá ouvindo a gente? Olha, tô. Olha a minha mãe, ó. Ah, é que eu tô sem o fone, gente. A esperteza. Bom, eu estava completando o que eu estava dizendo só para não ficar uma coisa esquisita, assim. Eu tenho uma vontade que lá na frente, ou em breve, muito em breve, a gente passe, não passar limpo no sentido da revanche, mas acerte os pontos. Eu acho que a gente está nesse instante aqui porque muita coisa não foi apurada desde um passado recente em relação ao regime militar, aos torturadores. Ninguém iria a um órgão público, um momento cívico, e faria uma homenagem a um torturador se os torturadores tivessem sido colocados na justiça, entendeu? Se isso tivesse sido levado ao fim. Então eu acho que muitas coisas históricas não acabam não ganhando o seu valor e perdendo o sentido, o significado, e a gente vai normalizando coisas absurdas porque elas não tiveram o seu serviço até o final, né? Elas não cumpriram. E a justiça é um lugar que me interessa, eu acho que ela é importante para que as pessoas sejam julgadas e condenadas como devem ser. Né? Então, a gente mas falou a mesma coisa, É, né? No final É porque eu acho assim, a gente está vivendo o tempo que não é o tempo das fake news, né? É o tempo da pós-verdade. Qualquer coisa pode. Então, como assim a gente mora num país que tem 8 ministros que mentem um currículo Lattes? E como é que a Lattes, que deveria conferir isso, não confere? Então, a gente pode fazer qualquer coisa. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. E não é mais o que existe e é comprovado. É o que você pensa a respeito é verdade? Então, assim, como é que o Leblon está com a rua cheia de gente que tem acesso à informação e está lutando para tomar uma cerveja? Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você, Marcelo. Você tem tantos amigos, como é que você explica? Você devia ter um monte de amigos seu lá no Leblon. Não tem Eu não. acho que os amigos dele não estão lá. Mas de o jeito Marcelo, mas a pergunta na verdade não é essa. Uma das perguntas é assim: além de cozinhar bem, arrumar a casa, cuidar das plantas, ser um São Paulino carioca,
você tem uma quantidade de amigos que não, você é conhece uma coisa louca e que isso. você nomeia um nome e sobrenome, né? Assim, que você É que eu sou nisso carioca. Carioca faz isso. então, mas um carioca assim até o fim, assim, você consegue assim, porque carioca fala, para quem não sabe, carioca paulista não sabe para onde você está indo na rua, né? Você está indo para uma rua que você sabe mais ou menos o caminho, e é a rua que chama, sei lá, rua. Você dá o primeiro nome da rua, assim. Carioca sabe o quarteirão que está entre as ruas, toda rua tem nome e sobrenome, e todo mundo tem Sim, nome e sobrenome. É sim, todo mundo. Você incrível. fala, eu vou tomar um café com o André Matar, Então, né? com o André, exato. Mas e você, Não seria um você, café com o André. Não, não seria. Com André Matar não seria um café. então, essa ideia de solidão, de Não, isolamento, não te pegou, né? Nem um não, pouco, né? não, assim, tô casado, muito bem casado, com uma filha super legal. A mãe da minha filha hoje em dia virou muito amiga da gente e ela tá sozinha, isolada, então eventualmente ela vem aqui. Então a gente consegue viver não só uma família original, mas uma ideia de família, né? Se eu estivesse no Rio, teria minha mãe e minha irmã. Então, de alguma maneira, tem a Renata, que está incorporada hoje em dia a essa vivência familiar. A gente tem se encontrado, acho que tenho amigos muito. Eu sou muito de muita gente, de elencos, pessoal, eu vou fazer um musical, fico amicíssimo das pessoas e realmente me jogo de cabeça. Mas eu tenho uns amigos que eu trago a vida inteira e eu gosto de contato, eu não tenho dificuldade. Então não tenho dificuldade de ligar, de falar, de marcar um Zoom e de trocar ideia. Não, eu tenho saudade de abraçar só. Claro, Mas eu não tenho saudade de gente. Eu falo com a minha mãe todo dia, ou quase todo dia. claro. Eu tô com saudade de abraçar você, Má. Ah, eu não tô, não. Ah, tá sim que eu sei. Não tô com E saudade de rir com Marcelo, você, porque a gente faz Ah, live e você muito. dorme. Sabe que eu a última ia, foi assim, é verdade. eu ia falar pra você contar o sonho da Vavá, da janela que caiu. Ah, sim, é porque ela, ela, A ela gente tava tá com falando em dificuldade de dormir. sonho. Ela tava com dificuldade de dormir esses dias. Aí tem acontecido muito. E aí é dificílimo, porque ela vira para um lado, ela vira para outro, ela fica puta, aí ela tem mosquito, aí ela fica com ódio do vizinho, ela xinga, ela vai, puta que pariu, caralho, ela é um doce. Aí eu fico quietinho parado, assim, do lado. Aí esses dias ela conseguiu dormir, aí a persiana despencou, fez trá. Aí ela acordou e fez, espirrou, espirrou. Uma persiana desmontou um puta barulho. Ela é É. muito maravilhosa, ela é muito minha musa, essa Vavá, gente, não dá. Eu tenho mais uma pergunta para o Pode, Marcelo. pode fazer, vamos embora. Acho que é a última para a gente liberar ele O também, Marcelo nos né? apresentou o Fábio Vibancos, nos apresentou a Turma do Bem. O Léo estava aqui, por sinal, até há É. pouquinho tempo. Não sei se ele voltou, mas Ah, ele mas eles estava não se aqui até interessam agora. muito. Eles ficam, mas eles não se interessam muito. Mas a luta aqui. Mas uma das coisas A Lu maravilhosa. que eu acho que a gente também tem de amizades, né? E o teatro, sei lá, a gente, a nossa turma, o Léo e outras pessoas que a gente conhece que também se envolvem nessa história. É, e é uma conversa que a gente vai ter com o Bibancos sexta-feira que vem. É essa ideia de como esses dois segmentos, né, as artes e os trabalhos sociais, os engajamentos, os impactos criados, que a gente vive talvez no mesmo lugar, engajamento e impacto que a gente gera, né? E como essas duas, essas iniciativas perderam, vamos dizer assim, foram colocadas em descrédito, foram colocadas num lugar de mamadores, né, de aproveitadores, de leis, e como nesse momento talvez seja bastante interessante elas se impulsionarem de novo, como pode trazer visibilidade, né, luz, encantamento, iniciativas umas para as outras, né? O que você acha disso, Marcelo? Não tenho Esses a menor ideia, projetos. sinceramente. Eu sei que o que você fala é pertinente, mas a porta que vai fazer a gente chegar no próximo cômodo, eu não sei como é ainda isso. Não, Porque não consigo, não são consigo. demandas assim gravíssimas nesse momento, né? São em estado emergenciais, assim, todos aqueles. Minha mãe tem um projeto social grande e ela está vivendo um problema gigante, porque agora existe uma ideia de que agora você só precisa ajudar com cesta básica, né? E a gente Então, sabe que cesta básica é eu conheço, importante, mas
resolve nada, né? O Fábio Bibancos, né? Não sei se ele está aqui. Acho que não, mas eu conheço o Fábio há, sei lá, 25 anos. A gente ficou muito amigo, a gente era vizinho, eu sabia que tinha tudo bem, de vez em quando dava um dinheiro, sabia que ele falava, o livro, mas aí, nos últimos anos, quando eu realmente me aproximei e comecei a trabalhar como voluntário, a convite dele, que não foi uma iniciativa minha, ele falou, vem, né? E aí eu falei para vocês, vem. E aí eu entendi. Aí você consegue entender o todo. Eu estava ali, eu tenho esse tipo de pensamento, eu tenho esse tipo de interesse. Ele estava do meu lado e eu não tinha noção de que o país não tem uma política de higiene bucal, de que não tem nenhum tipo de incentivo para isso, que não tem escovação, a quantidade de pessoas que têm dente estragado, que não estão no mercado, pessoas que têm violência doméstica e não conseguem ter mais relações de afeto nem de emprego porque tem um dente destruído pelo agressor. Eu não tinha essa noção. A gente sabe. Então, assim como a gente sabe e a gente é interessado, e a gente é artista, e a gente está, uma palavra de velho, antenado com as coisas, e eu estava ali, como é que eu não sabia isso? Número 1. Agora, número 2. A partir do momento que eu me interessei, me engajei e fui servir a essa ideia, eu mudei como ser humano. Então, Claro. assim, as coisas estão do lado da gente. Se você não abre o olho porque você quer ficar no seu conforto, porque você quer ficar no seu patrimônio, ou nas suas descobertas pessoais, que são válidas também para que você vire um ser humano mais inteiro, mas se você não olha para o lado, você não vai para lugar nenhum. E se você não olha para o lado, vai tudo despencar. A gente está com um país despencando, com o mundo despencando, porque a gente ficou viciado em ter mérito, em obter lucro e posse e conquista. E as pessoas do lado, por que eu quero ser uma pessoa tão cheia de dinheiro, estou cheio de pessoas em situação de rua do meu lado? Sim, Claro. E lógico. como é que a pessoa ainda não entendeu que tem que falar pessoa em situação de rua e Sim. não digo, porque isso não é digno, porque isso é uma questão do sistema social e que isso não é um mimimi, é uma pessoa em situação de Sim. rua, vítima das suas escolhas que foram possíveis dentro de um sistema opressor. Então, assim, eu não consigo entender como a gente não olha para o lado. Como é Claro. que você não olha para o lado? Como é que você Sem consegue ser dúvida. feliz no seu castelo? Morar de frente para o mar e não saber o que está acontecendo do lado? Morar num condomínio fechado e achar que você está protegido? E aí isso, fala assim, a gente fala de política na internet porque política é a vida, não é partidário. É como Lógico. você se relaciona com o mundo. Aí a pessoa fala, Sim. mas eu não quero me expor com política. Então quem é você? Mas não tem como. Claro. Mesmo não se expor, já é uma escolha política, entendeu? Essa é uma escolha Mesmo não se política. Vou fingir que não tem nada acontecendo. Sim, Então tem exato. milhões de pessoas morrendo, feminicídio, e você não se coloca. Você não Agora, está numa ONG, você não está num movimento social, você não posta no Facebook e você está pagando as suas contas e fazendo Sim. churrasco domingo. Que tipo de pessoa você é? Você vai Agora, morrer. Não deixou nenhum legado para a humanidade, nenhum. É bem uma egoísta. loucura. Deve ser triste. Mas eu fico pensando também que esse momento ele é esquisito nesse sentido, né? Porque, assim, por um lado, eu acho que essa noção de que a gente é uma rede e que um desencadeia na vida do outro, ela foi uma lente de aumento nesse momento pandêmico, né? De um lado ruim, infelizmente, mas deu a noção de que é isso, o meu interfere no seu, não tem como, entendeu? Então isso acendeu. Por outro lado, eu fico pensando, também enclausurou cada um dentro do seu castelo, né? Ficou uma faca meio que de dois gumes aí, sabe? Não acho que enclausurou cada um dentro do seu castelo, não. Acho que enclausurou quem já estava enclausurado. Entendi. Porque você ser negacionista da pandemia, negacionista da situação política, você é negacionista. Mas não é bem assim. Mas não é bem assim. Mas não é bem assim. É assim, Aham. né? É assim.
Até voltando na minha mãe, nem sei se ela está aqui. Ela falou: Ah, mas nunca se viveu essa polarização assim em nenhum tempo. Deveria ter vivido essa Uhum. polarização. Porque todo mundo foi muito permissível o tempo inteiro. Então, as questões de tortura nunca foram profundamente averiguadas. O Desde a colonização, suicídio né? Vocês estavam falando da questão da Getúlio. ditadura não ter sido passada a limpo, mas a gente está começando agora começando a passar limpo a colonização, né? Então, até chegar na ditadura, acho que tem A infelizmente, um longo gente quem, caminho. Érica? A gente, nós, meia dúzia, É. né? Não, eu acho que tem mais que meia dúzia. E eu acredito que essa mais que meia São os dúzia livros de vai história, conseguir né? contaminar um pouco do resto. Mas... Descobriram o Brasil, a gente vai continuar até quando falar que foi o descobrimento do Brasil, É. né? Foi uma possessão, uma invasão, uma questão territorial. E é lindo a descobrir o Brasil. E aí veio um sonho mágico, tinha uns índios com espelho e a gente ganhou uma terra nova. Não, esse trabalho Não. chama como índio, trouxe negro. Assim, não dá mais para falar sobre isso. Não dá para a gente falar Sim. no país, que é o único país do mundo que continua tendo uma arquitetura que tem quarto de empregada. Claro. Não Sim. existe no mundo inteiro. Aí agora, em Portugal, que está cheio de brasileiro, a arquitetura local tem quarto de empregada. Uau, que loucura, né? Brasileiro! Então, assim, isso é uma vergonha, quarto de empregado. É uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha a gente não parar e falar, meu Deus do céu. Como é que eu não Marcelo, pensei nisso? Ah, mas eu acho que a gente tem mecanismos agora ampli... eu sou comunista. Eu sou comunista Ah? também. A minha mãe vai matar pra falar que eu sou comunista, eu sou mãe. Mas, Marcelo, eu acho que tem um lugar assim das artes, ou dessa grande dúvida do que fazemos, né? Estava vendo notícias que a Broadway não volta, talvez volte só que se voltar em janeiro, mas talvez mais para frente, Era né? em outubro, passou E para toda essa... março. Como? Era em outubro, passou para março. Já tá jogado assim, e toda a economia que está em torno, né, que chega até aos nutricionistas, ou seja, uma economia gigante que está se falando, né? E aqui a gente está tentando, já tem notícias que os caras vão abrir, teatros serão abertos dia 17 de julho, né? Uma loucura completa, assim, imaginar essas notícias dissonantes, né? Que eu acho que não estamos no momento de fake news, estamos no momento de má informação, desinformação completa. Mas você não acha que esses espalhamentos, né, que você fez, a gente a Naudícaros está aqui nessa história da plataforma, além de ser uma maneira de auxiliar nesse instante um monte de gente, é uma maneira também de começar a se relacionar e criar um outro vínculo com o público, né? Ter essa ideia de que valor da arte está destinado a uma política pública, eu, particularmente, acho que é fundamental que os políticos tenham uma representação de diversas questões. Uma delas é a cultura. Mas também vejo que hoje, mais do que nunca, o cidadão, a sociedade civil, ela precisa ter, dos seus indivíduos, decisões claras daquilo que ele quer. Se ele quer assistir comédia, ele pode assistir comédia. Se ele quer assistir drama, ele pode assistir drama. Ele tem que ter a sua iniciativa e valorizar cada lugar, né? Gente, empregando um monte de gente, coisa mais chata. Entendeu? Vai fazer teatro de investigação, vai fazer comédia, vai fazer... Foda-se, cada um faz o que quiser. Né? Exato, mas você tem que criar uma relação mais direta com o público. A gente vem falando sobre isso, né? Porque a gente vem, assim, as instituições vão ser reafirmadas, como SESC, SESIS, prefeituras, estados, as políticas públicas todas têm que estar aí. Mas de algum lugar também o cidadão precisa se colocar à frente e dizer que isto é importante, né? Então, a gente está tentando construir não só uma plataforma que significa, mas é uma maneira de continuidade maior, de ter uma relação direta. Quem gosta dos textos do Marcelo sabe onde acessar. Então, acho que eu tenho tentado falar isso com os amigos. No teatro, hoje, que a gente estava muito fechado à bilheteria, a gente estava atrás da bilheteria, atrás do prédio do teatro, a gente tem que estar à frente, não só com a nossa imagem. A bilheteria não estava dando nada para ninguém, né? Uhum. Tanto pouco público e custos altíssimos que não se pagam. Estava atrás de patrocínio. Exato. Mas também inventar novas formas de veiculação daquilo que o cara quer e onde ele acessa isso. Eu acho que a gente tem uma chance interessante, complexa,
que a gente vai ter que ralar muito, encontrar novas funções, entendeu? De fazer contatos, isso tudo que a gente sempre fez, por isso que você falava no começo da nossa conversa, se sente muito preparado, né? Que não é que você não está fazendo nada, não está escrevendo, mas está colocando em relação todas as outras funções que são necessárias nesse instante, né? E acho que você está fazendo como a gente, de produção, de contatos, o Álvaro e o Celso, né? Que sempre tiveram uma das funções. A voz está distante, é porque eu tirei o fone porque está acabando a bateria. Vou me empenhar! Vou me empenhar! Mas, enfim, eu acho que para a gente, Marcelo tem compromisso, a gente já passou do tempo, é uma coisa a gente entender, assim, para nossos colegas e a gente mesmo, que tem uma dedicação do tempo que a gente está colocando agora, que a gente está abrindo outras oportunidades, de fato, e vão estar super preparados na hora que a gente puder reencontrar o público e voltar para o lugar. A Lu Grimaldi fala uma frase linda, que eu repeti até num e-mail de trabalho, que ela falou assim outro dia, ela falou que ela ainda está, a gente guardou os figurinos, né, guardou os cenários, a gente estava em plena turnê, e de repente ela falou que ela ainda foi para casa com o suor do espetáculo no corpo, que é um pouco a sensação que a gente está, assim, a gente está com o suor no corpo ainda do espetáculo, e logo a gente vai voltar. A Lu Grimaldi é a coisa mais linda do mundo, uma mulher Ela linda, é mesmo. inteligentíssima, totalmente fora de todos os padrões de comportamento, graças a Deus. Todos. Brilhante de comédia e drama, que ficou famosa, que teve muitas oportunidades de ter um caminho mais fácil e que volta e vai trabalhar fazendo um infanto juvenil com uma galera de circo. É porque ela é louca. Que o mundo seja de Lu Grimaldi. Total, total, Má. Olha, vamos fechar assim, porque a gente assim fecha muito bem. A verdade é essa. Terminando com o Lu, a nossa live, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, muito em breve. A live será com ela. Não Má, um prazer monstro. Estou projetando. Amor da minha vida, é um prazer monstro ter você aqui junto com a gente. Boa reunião e daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente se encontra novamente. Eu vou tentar te colocar nele, tá, Érica? Como é que é? Trabalho não. Uma reunião de trabalho. Pode voltar. Pode voltar, tá bom. Te amo. Beijo enorme, gente. Peraí, tu tem que fazer uma torcida aqui. Vavá. Torcida Vavá. Não adianta ter um discurso político bacana e falar que é um ser humano bacana e não apoiar aqui, ó, Naudícaros, link na bio. Apoia-se Naudícaros, tá? Isso aí, conhece gente, lá o que a gente obrigada. quer dizer com isso. Tem que conhecer Segue também exatamente. que eu preciso ter seguidor. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Muito Beijo obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Beijo grande. Aos amigos Até que estão por terça aí. que vem. E a gente já tem? vai anunciar. A gente anuncia já já. Beijo. Beijo, Má. Te amo. Tchau, tchau. Beijo.